Sejam bem-vindos à Casa Chico Xavier. Esta noite nós temos um palestrante que veio de Santa Maria, José Carlos Rodrigues da Silva, um trabalhador também lá da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, também um artista aí do Grupo Arte Luz, Grupo Unidos no Amor. Então vem trazer aqui para nós seu conhecimento, compartilhar esse momento juntos. Então sejam bem-vindos, José Carlos aqui. Esperamos que tenhamos uma noite cheia de conhecimentos, de auxílio e de paz junto aos nossos corações. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Os encarnados e desencarnados. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Agradecemos ao César, a Ana, que nos convidaram. Estamos aqui na noite de hoje para trocar alguns conhecimentos, né? Na verdade, eu tinha mandado acho, uns 3 ou 4 temas, né, para o grupo escolher aqui. E daí, justamente nesse século que a gente está vivendo, essa alfabetização do ponto de vista da ordem emocional, né, todos nós, estamos na pré-escola, em termos de lidar com as nossas emoções, na verdade, né? A gente não... E tem uma obra, justamente dessa obra do Espírito de Hermance do Faux, pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira. Esse espírito, na época de Kardec, até auxiliou com... Era uma médium, e que, pela sua lavra, através da mediunidade do médium Vanderlei, tem nos trazido uma série de obras para a harmonia interior, e justamente desta obra aqui a gente vai fazer esse trabalho da noite hoje, tratando das nossas emoções. Então, o que a gente falou ali? Trata sobre a culpa, a raiva, o medo como forças de libertação. É interessante que a gente se detém. Então, nos diz o seguinte: na série Harmonia Interior, Hermance do Faux nos convida para a transformação de nossas vidas, através do poder do autoconhecimento. Conquiste essa sabedoria. E aí tem essas obras: Laços de Afeto, Mereça Ser Feliz, Reforma Íntima Sem Martírio, Escutando Sentimentos, Prazer de Viver, Diferenças Não São Defeitos e, por último, essa obra aí que é Emoções que Curam. Eu digo de passagem, né, que em certa oportunidade o próprio médium interrogou o espírito a respeito dessas obras, que seriam obras para estar sendo estudadas nas próximas 5 décadas futuras. Quer dizer que para nós, eu que já estou em meia viagem, né, é lucro para a gente estar tomando conhecimento desses ensinamentos aí para essa juventude, esses novos aí, e também para todos, né, a gente está aprofundando esses conhecimentos, porque às vezes são tão lidos, até por pessoas, né, que de fora, que não tem nada a ver com a doutrina, mas que esses livros têm suscitado aí a apreensão do conhecimento. Então nos diz o espírito de Maria Modesto Cravo, né, que foi uma médium na época de Kardec, de Chico Xavier, o seguinte: durante os 10 anos entre 2000 e 2010, o Hospital Esperança cumpriu extensa e enriquecedora programação de eventos e iniciativas visando estender à comunidade espírita no mundo físico as premissas luminosas do ideal de humanização. As 7 obras escritas por Hermance do Faux, que compõem uma série de harmonia interior, representam um singelo resumo dos conteúdos dessa programação, realizada no Hospital Esperança, e retratam o pensamento e a contribuição de centenas de educadores e trabalhadores de nossa casa de amor no mundo espiritual.
Modesto Cravo, que é um espírito, né, que transcreveu essa mensagem. Eu sempre gosto, né, tem uma passagem da própria Maria Modesto, que ela diz que se ela estivesse aqui conosco, certamente que ela traria uma maca para deixar aqui, para a gente saber que, na verdade, todos nós somos enfermos, né? Somos necessitados desses ensinamentos, desses espíritos benfeitores, né? Então, para a gente ficar mais ou menos todos sem aquela preocupação. Então, nos diz o seguinte, o médium nos fala isso. Aprendemos a jogar os nossos sentimentos para debaixo do tapete, como se isso fosse renovação e melhora espiritual. Irmã Sidufo, com seu livro, nos ensina que não existe nada indigno dentro de nós e que cada sentimento, mesmo os considerados maus, tem um sentido terapêutico e divino na nossa vida. O que precisamos é aprender, é uma educação emocional que nos permita usá-la para a nossa paz. Usá-la para a nossa paz. Médium Vanderlei Oliveira. Então vejamos aqui. As 6 principais doenças espirituais com fundo emocional após o desencarne. O levantamento deixava evidente os 6 primeiros quadros de adoecimento espiritual dos que desencarnaram nos últimos 30 anos do século passado. Então vejamos. O enfraquecimento da aspiração ao progresso, a inveja. O pessoal aqui em Juiz sente inveja, não é? Coisa boa não ter esse problema, né, gente? A dor do conflito com a hipocrisia, a culpa, também é outro fator, né, que eu acho que também a gente passa por esses processos. A ausência de realização afetiva, a relação com o orgulho, né? A fuga da realidade, a tristeza. Alguém fica triste aqui ou não? Também, né? A gente tem os seus momentos, seus picos, né? A intolerância sobre si mesmo, questão do medo. Isso também é outro fator que nos incomoda. E a falta de sentido para viver, questão da mágoa. Tem esse problema aqui? Não tem, né? Certo? Tudo tranquilo, né? Ninguém se magoa, ninguém se incomoda com nada, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a gente, lá na minha cidade, principalmente, não tem ninguém em Santa Maria aqui, né? Porque lá em Santa Maria tem esses problemas, né? A gente enfrenta essas dificuldades, né? Às vezes tem que querer controlar as outras pessoas, né? Tomar o lugar de Deus, né? Às vezes a gente quer comandar tudo, abraçar todas as coisas, né? E aí a gente anda com dor nas costas, um problema aqui, coisas a colar, que aqui em Juí eu acho que está tudo superado, né, gente? Então vejamos aqui a questão da inveja. Só aqui quando a gente sente inveja da outra pessoa, né? Então, na verdade, o sentimento de inveja e todos esses sentimentos que nós consideramos indignos, eles têm um indicativo na vida da gente, né? E a inveja significa o quê? Que a gente também pode fazer aquilo que a outra criatura está fazendo, não é mesmo? Pode ou não pode? Não é isso? Mas às vezes a gente fica tão cristalizado, né? Vendo a outra situação, a outra pessoa, né? Fazendo alguma coisa que a gente fica meio que onubilado, não é mesmo? Então Jesus nos disse, olha, tudo que eu faço, vós podereis fazer muito mais. Abriu todas as portas e cancelas, enfim, todas as janelas, e para que a gente usasse essas potencialidades da alma, justamente para... E às vezes a gente com pequenos detalhes, não é mesmo? Né? A gente fica cristalizado, né? E a gente não se dá conta disso, né? Questão da culpa. Às vezes a gente se sente vazio, até mesmo dentro do movimento, né? Nas tarefas, que a gente, poxa, mas representa que não rendeu quase nada, a gente bota a mão no bolso, parece que está tudo vazio, né? Não tem essa sensação, e a gente... E já tem, porque a gente já veio da condição cristã, da questão judaica, e há uma necessidade que a gente também faça uma reformulação dos nossos conceitos, das nossas ideias,
nas nossas crenças, até mesmo as obras que nós já lemos, em um determinado momento, há uma necessidade da gente rever. Certamente a gente vai ter uma outra compreensão, de uma outra forma. Né, gente? Então a gente precisa ter a mente aberta, justamente nesse sentido, né, para a gente fazer as renovações devidas. Né? A questão do orgulho. A gente sabe que o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as obras básicas nos falam sobre a chaga da humanidade, né? Que a gente tem uma lepra, todos nós, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Mas aqui tem um outro sentido, porque sabe-se que a gente tem uma autoestima, acho que bem pequenininha, não sei aqui no joelho, né? Que a gente precisa, às vezes, que alguém, a gente precisa se arrumar bem, aquela coisa toda. Se alguém não nos diz para nós, né, que a gente, olha, fulano, como tu tá bonito, tá bonita, né, pronto. A gente já volta para casa, né, parece que, né, não sei se acontece isso aqui, né, mas a gente sabe que a gente precisa de alguém que nos estimule, porque a gente parece que não se gosta, né, nós não nos amamos ainda. Se a gente se dá conta disso, e aqui fala nesse sentido que a gente tem que se valorizar. E principalmente quando nós fazemos através dessa autoinstrução, essa busca de autoconhecimento, que a gente vai vendo essas potencialidades e também vendo que a gente está carcomido do ponto de vista da nossa intimidade, porque de quando em quando, né, a gente regurgita dentro da gente, né, vem lá do nosso inconsciente, algum sentimento que nos incomoda, que a gente se assusta com a gente, não é verdade? Né? E tudo isso às vezes a gente não se dá conta. Então quando a gente começa a estudar essas questões do autoconhecimento, e a doutrina espírita era toda focada, o dedo não é apontado para os outros, mas sim para nós, para que a gente se dê conta, nessa universidade do espírito, que é a casa espírita, também, com essa ciência, com essa filosofia, para que a gente se dê conta. E esse orgulho aqui trata justamente nesse sentido, porque nós somos dotados de uma ilusão, uma grande ilusão, uma auto-ilusão. Nós não somos quem pensamos que somos. Nós idealizamos algo, né? Mas à medida que a gente começa a fazer essa introspecção, essa avaliação, a gente começa a diminuir nesse sentido. E aí, a gente tem que se aceitar, se gostar, independente das questões estéticas, né, que a gente tem que se cuidar também, isso faz bem para a saúde da gente. Mas a gente se aceitar com a nossa intimidade. Aquilo que nós ainda carregamos conosco, que isso não é fruto dessa reencarnação. Talvez tenha passado 5, 10 reencarnações, que a gente já vem nessa reprodução constante dessas questões. E esse orgulho é justamente que a gente tem essa motivação positiva a nosso respeito, nos gostando, nos aceitando do jeito que nós somos, sabendo dos defeitos que a gente tem, mas nós estamos em constante aprimoramento. Então é nesse sentido que se fala a respeito da questão desse orgulho. Agora a gente sabe que aquela condição intransigente, né, quando a gente se comporta de uma forma, né, é pavoroso a gente conviver com pessoas assim, né, que têm os seus comportamentos, são respeitáveis. E daí a questão da tristeza, que às vezes a gente pauta esta relação com a felicidade, né, ou tem determinados momentos da vida da gente, mas há uma constante alternância, que é que às vezes tem uma pessoa amada, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um namorado, um companheiro, uma companheira, que as coisas estão estabilizadas num determinado instante, daí a pouco se modifica tudo. A desencarnação, tem amigos que já, os filhos já desencarnados há mais de 20 anos e as pessoas ainda estão
pai, a mãe, é respeitável a situação, mas estão cristalizados naquela situação. E aí a gente quer modificar algo que é natural. Essa passagem de retorno para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos, que quando nós reencarnamos, a gente já vem com o passaporte para retornar à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E a gente não aceita, fica contrariado, né? Que são leis naturais, né, dentro dessa transição, e a gente entra em estados de apatia terríveis, né? E a vida também, como dizer assim, a gente permanece de óculos escuros, até porque não reencarnamos para viver na condição da tristeza. Tem os seus picos respeitáveis, né? Mas a gente tem que... A questão do medo é um sentimento também natural, né, do ser humano, né? A gente tem que ter o estado de preservação, mas também tem aquela condição exagerada, né? Por exemplo, eu vou tirar uma carteira de habilitação, eu vou fazer um concurso, e às vezes a gente acaba, poxa, mas eu estudei tudo e caiu só aquilo que estava escrito na página final, né? Ou do início. Não é verdade? A gente cristaliza, chega naquele momento, se apaga tudo. Quando a gente sente medo, e é processo natural, nós só temos dois caminhos: ou correr, ou enfrentar. O que a gente prefere? E para enfrentar, o que nós temos que fazer? A gente tem que se preparar. Quer dizer, é um indicativo, é natural que a gente sinta esse medo, né? Qualquer coisa que a gente faça, não é mesmo? Mas então o que a gente, se foi lá, não deu certo, às vezes a gente estudou pouco, mas não se preparou mais ou menos de acordo com aquilo que era necessário, mas se a gente estiver bem preparado, né, consciente, aí a gente tem que até fazer aquela ligação com o plano espiritual, pedir para o nosso anjo da guarda, naquele momento daquela prova, que a gente tenha serenidade e tantas outras coisas, né? Porque a gente sabe que tem uma série de influências externas, e quando nós abrimos essas comportas do nosso ser, a gente tem os centros vitais e que eles ficam vulneráveis, eles alteram a sua rotatividade e dando acesso, quem sabe, até a espíritos, né, que estão vibrando naquela mesma frequência, e consequentemente aí a gente leva esses colapsos sem ter um entendimento. Então a gente precisa também fazer esses enfrentamentos íntimos e compreender qual o indicativo que esses sentimentos estão nos dando para a gente encarar a vida, porque nós vamos passar por as mais diversas circunstâncias, né, gente? A questão da mágoa, o que a gente perguntou aqui. O pessoal se magoa aqui? Gosta de ser contrariado? Está todo mundo aqui, eu acho que gosta, né? Como é que a gente fica quando é contrariado? O pessoal não fala aqui. E, gente? Vocês não falam ou é só comigo? É? Como é que a gente fica, né, quando a gente, alguma coisa, né, que a gente quer que aconteça do jeito que a gente quer que saia, fica bem feliz, né? Pois é, quando a gente se magoa, a gente também tem que passar isso pela nossa memória, né, pela nossa mente, e buscar uma condição criativa para sair dessa situação. Essa é a recomendação desse sentimento para nós. Porque depois da gente deixar descer para o nosso coração, aí vai acontecer o que aconteceu comigo, fazer uma cirurgia do coração. Que a gente guarda, nos corrói a alma, não é verdade, gente? Então, e a gente tem que ser criativo para sair dessa situação. De repente a gente está com o desejo de vir até o Chico Xavier. Está trabalhando na empresa, aí o patrão diz assim, olha, vai ter um servicinho extra agora para te fazer. A gente fica bem feliz, não é mesmo? Como é que eu saio dessa situação? Eu precisaria assistir isso, eu preciso ter tal atividade para fazer. Sai ali fora, o carro desmaterializou. A gente fica bem feliz, né? Volta para casa espírita para rezar. Não é assim? Então, quer dizer, quando surgir essa situação que a gente, né? Então a gente tem que reciclar os nossos pensamentos, o nosso sentimento. Por quê? Porque a gente
se magoa porque as coisas não aconteceram como nós desejamos. É assim. Mas o problema da mágoa é a expectativa que nós criamos a respeito da outra criatura. Não respeitando a diversidade, saber que o outro é diferente, ele vai fazer as coisas do jeito dele ou do jeito dela. E a gente não se dá conta disso, né, gente? E a gente passa por todas essas peripécias aí, né? Então nos diz o seguinte aqui, ó. A condição de uma mãe do plano espiritual, como uma tribuna como essa, dentre 400 mães, então o lado luminoso da questão da culpa, o lado sombrio é o remorso. E a gente precisa de crenças libertadoras para as nossas condições. E essa mãe é reunida numa tribuna da humildade, no plano espiritual, lá no Hospital Esperança, ela nos diz o seguinte: somente aqui pude tratar essa doença nos grupos terapêuticos. Descobri que minha depressão foi resultado do meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci. Esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Capítulo 4, palavras e relatos de uma mãe sobre a culpa. Quer dizer, o autoabandono. A gente tem que buscar, na verdade, o autoamor da gente. Então ela fazia tudo pelos filhos, né? Aquela condição. De repente o filho da gente, eu vou me jogar de tal coisa que a gente fala, meu filhinho, eu vou me jogar contigo. Será que é isso que a gente tem que fazer? Tu quer te jogar, tu te joga. Ó, tem essa corda aqui, qualquer coisa tu me grita que eu te puxo. Ou vai resolver e a gente se atira junto? Quer dizer, uma opção, o livre-arbítrio da criatura, nesse sentido, né? A gente está exagerando um pouquinho aqui, mas quer dizer, das questões relacionadas com a vida, tem momentos da vida da gente que a nossa tutela termina e o outro espírito, ele tem toda a sua bagagem e precisa seguir a sua romagem. Adiantou o exagero, o excesso da mãe que abandonou tudo. Às vezes o nosso amor, ele ultrapassa os limites, né? E acabar ficando até tóxico. É uma overdose na relação da vida da outra criatura que ela não reage diante das adversidades da vida, porque nós conversávamos antes, ninguém no mundo coloca tapete pra gente. Seria bem legal, né? Porque a gente já viveu todas essas situações e é por isso que às vezes a gente tem essas, né? Essas empáfias, essas coisas todas aí que a gente se comporta e ainda quer controlar o incontrolável, controlar os outros, colonizar as outras pessoas, né? Não sei aqui. Lá em Santa Maria, eu não vou poder voltar. Eu não vou poder voltar. Vocês vão falar lá, Deus o livre, né? A questão do orgulho, aquilo que nós falamos ali, né? Então, aquela coisa que, quando ela é exagerada, é justamente aquela condição da arrogância. A gente fica intracável, insuportável, né? Uma criatura arrogante, às vezes, pelo conhecimento até das questões do espíritas, de uma ciência, de alguma coisa que a gente se apropria, né? E a gente pensa que é dono da verdade. O conhecimento que já foi experienciado, vivenciado, que a gente fez essa apreensão, ao contrário disso, a gente até partilhasse com outras pessoas, mas a gente, né, sabe que o conhecimento tem poder, então a gente às vezes retém as coisas só para, né, aparentemente até humilhar as outras pessoas, né. Então, aqui fala aquilo que eu disse, né, no sentido da autoestima, da gente se gostar do jeito que nós somos. Mas eu sou invejoso, eu sou isso, eu sou ciumento, tá, vamos conviver. E como diz o Espírito de Emmanuel, que talvez uma dessas situações que a gente detecte em nós, né, talvez uma encarnação seja pouco para a gente mudar esse sentimento, mas pelo menos a gente já se dá conta disso, né? E começa a trabalhar, a se aceitar do jeito que nós somos, pelas experiências que a gente já vivenciou, né? Então nos diz o seguinte: para muitos espíritos, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representam fonte de poder e orgulho pessoal. Aquilo que eu disse, né? A gente sabe tudo sobre o livro dos espíritos, sobre outras obras, e aí a gente, né, pensa que é dono da verdade, já tem um lugarzinho lá no nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né?
Não sei aqui, o pessoal de Juiz, né? Ó, isso pode levá-lo a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos e romperem com os modelos culturais vigentes. A gente precisa, né, ressignificar esses aprendizados que nós já tivemos, outros olhares. É tão bom quando a gente troca essas informações, né? Você tem medo de perder, e às vezes até os cargos, que a gente, porque uma consequência do ponto de vista da ordem humana e social, a gente tem que assumir determinadas atividades, né? E tem pessoas, às vezes, que se apegam, às vezes elas não têm outro para substituir, outros, às vezes, não dão essa possibilidade, ou não estão preparados, né? Então, enfim, a gente tem essas dificuldades ainda no nosso meio, né? A questão da tristeza. Então, a gente, às vezes, tem gente que malsina Deus. Não é verdade? Uma situação de uma doença, de um problema, né? Então, mas Deus não é bom, não é justo. Não sabendo, às vezes, nós que o homem se pune por si mesmo. Né? Deus não fica julgando fulano porque fez. Existem leis e que a gente infringiu essas leis, consequentemente a gente vai sofrer as consequências dentro dessas leis naturais. Né? Tem a revolta, então nós precisamos adotar novas posturas. Então nos diz o seguinte: o corpo de todos os seres humanos é constituído do DNA da alegria, uma emoção básica para a evolução humana. Buscá-la é um instinto natural, pois essa é uma emoção estrutural básica para a sanidade. Não fomos criados para a tristeza, e nem mesmo os espíritos em dolorosas provas são privados dessa condição orgânica, podendo ativar esse recurso quando desejarem ou quando escolherem o caminho do autoaprimoramento em clima de celebração da vida no bem. Capítulo 9 da Psicologia da Alma, da transformação interior. Então, a gente saiba, né, que isso vai acontecer e a gente vai ter que administrar essa questão desses problemas. Né? Tem gente que já quer desencarnar também, pensando em se liberar dos problemas, eles vão continuar em outras esferas, com outras situações, e a gente, essa questão de ser karma meu, e a gente já joga tudo, né, que tem que sofrer aquela coisa, não é bem assim. A gente tem que resolver, e a resolução do problema está no próprio problema em si, né? Quer dizer, a gente sabe a resposta, por onde começou aquela situação e por onde a gente tem que fazer todo um caminho de retorno para que essa coisa desapareça da vida da gente. Não é assim, né, gente? Então, nos diz o seguinte aqui, a questão do medo, passando por medo. Ele nos traz a insegurança. Então, na verdade, o sentimento de renovação seria um enfrentamento, né? Que a gente se prepare, vou tirar a habilitação, né? A gente faça as aulas, né? A CM, enfim, vai fazer um concurso, se prepare bem, porque senão a gente acaba cristalizando e aí a gente fica vulnerável. E espíritos, né, que estão naquela mesma vibração. Veja bem, nós temos uma população no planeta, cerca de 7 bilhões de espíritos. A espiritualidade tem nos dito que 75% da nossa população, tanto encarnados quanto desencarnados, ainda estão no estágio da ignorância, que não tem esses conhecimentos, essas reflexões que nós fazemos a respeito, né, dessa questão da espiritualidade, que 25% estaríamos incluídos nessa condição, que nós somos ainda bons, mas que a gente já está buscando um outro caminho, e que 5% apenas estão, né, já ultrapassaram esse limite. Então, imagine, né, a confluência de pensamentos e sentimentos num certo desvario, poderíamos dizer, de 75%, porque a gente está, né, todo atrapalhado, tanto aqui quanto no plano espiritual. Então, em qualquer reunião, em qualquer lugar que a gente se encontre, certamente ali também esses espíritos, né, de acordo com aquilo que está na nossa mente, que está nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente está vivendo, nós estamos dentro dessa frequência, estamos vinculados àqueles espíritos. Né? Então a gente precisa dessa compreensão dessa radiografia do ponto de vista espiritual que tem nos trazido a necessidade que tem da prece, da segurança. A gente faz o esforço da gente, mas precisamos, e aí os espíritos benfeitores estão apostos, não é verdade? O nosso anjo da guarda,
para nos tutelar, para nos auxiliar, nos inspirar e nos proteger dessa confluência de energias, né, diversificadas que, quando em quando, a gente entra na mesma frequência daqueles que estão vibrando da mesma forma e, consequentemente, vai ser acentuado essa vulnerabilização do ponto de vista do equilíbrio, né, das nossas forças, né, da nossa aura e tantas outras situações. Então vejam a complexidade que existe em tudo isso, né, gente? Então a necessidade que a gente tem de fazer uma prece, de pedir o amparo dos bons amigos, daqueles espíritos que nos tutelam no mundo espiritual, para que a gente tenha o amparo necessário. Se eu fiz o esforço, né, vai me clarear a mente. Não vou ficar atrapalhado em situações, né, que a gente tem que desempenhar aquilo que estudou. Então, sob uma perspectiva transpessoal, o medo é um excelente indicador de que existe algo a descoberto, enfrentado e transformado em nós. É um sentimento mobilizador, cuja função cosmo-emocional é proteger e também instigar a atitude diante das depressões ou ameaças, né? Quando a gente tem que fazer todo esse trabalho, medos e indicadores de crenças limitadoras, né? Para a gente poder fazer esse enfrentamento. Questão da raiva que a gente falou ali, né? Então, quando a gente deixa isso se acentuar, vem a condição da mágoa. Então, a raiva, quando a gente sente raiva, é um sentimento natural, todos vamos sentir. Aí a gente tem que contar até 10, né? Para não fazer, e depois a gente jogar um travesseiro de pena, né? De um andar de um apartamento, a gente não segura mais, né? Não se consegue. Falando figuradamente aqui dessas situações, quando a gente diz algo, alguém, né? No momento que a gente está com a mente quente, situações de dificuldade, então a gente tem que mobilizar a proteção, né, para a gente, né, nesse sentido da raiva, e ser criativo. É o que diz aqui, ó. A raiva faz parte das chamadas emoções mobilizadoras. Ou seja, aquelas que servem para acionar o nosso instinto de conservação perante um perigo real ou que esteja prestes a acontecer. Sua função na terapêutica da ecologia da vida emocional em nós é a criatividade para escolher e adotar atitudes que nos adaptem de uma forma justa e saudável diante das agressões, dos desafios ou dos riscos. Transforme a sua raiva em soluções. Então, e a gente sabe que a função da mágoa ainda vai nos levar ao processo degenerativo, não é mesmo? Que a gente dá um bombardeio através da nossa mente, nas nossas células, cerca dos receptores desses parasitas, que eles ficam nessa monoideia, a gente fica remoendo isso, né? E bombardeando o nosso complexo celular. Como consequência, o nosso organismo a gente vai ficar completamente desequilibrado. E vai surgir os nódulos, vai surgir os cânceres e tantas outras coisas aí. As depressões, os taquicardias, enfim, acelerações da vida da gente. Como consequência, o nosso organismo nos dando um alerta. Né? Olha, para, tira o pé do acelerador que o carro vai bater, como estão batendo, né? E a gente não se dá conta disso. Né? Então vejamos aqui a condição das relações, né, que a gente tem de afetividade, as ilusões que nós criamos sobre o amor. Não sei se aqui em Juí tem isso. Né, gente? Uma das questões é a seguinte: essa relação está acabando comigo. Não acontece, né, gente? Não existe a condição das relações tóxicas. Ou aqui não tem esse problema, todos os casais são bem afinados. A gente às vezes não entra numa relação, né, conflituosa, né, e a gente morre dizendo que ama outra pessoa, às vezes. Por quê? Porque nós não temos um alto amor por nós próprios, né? Se a gente se valorizasse, né, às vezes está surgindo coisas horríveis, né, está acontecendo na vida da gente, né.
E a gente fica naquela, né, base de amor, isso aí eu tenho que passar por isso, aquela coisa ou outra, né? Que hoje já tem essa abertura, até do ponto de vista das relações, e implantando coisa, né, que a gente tem que se descasar ou coisa do gênero. Mas que hoje já se pode fazer isso, né, como uma opção de crescimento da humanidade também nesse sentido, né, sem aqueles exageros, né, sem ficar dentro de uma condição tóxica que ela se torna improdutiva na vida da gente, não é mesmo? Esses dias eu estava num evento e uma moça falou, né? Porque eu briguei com meu namorado, aquele choro. Eu digo, graças a Deus. Ela se assustou, né? Digo, olha, tem mais 7 bilhões de espíritos nesse planeta. Não é possível a gente não encontrar alguém, né? Que pelo menos comungue, que se afine com algumas coisas, né? Que a gente sabe que o outro ou a outra vai ser sempre diferente, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas que tem alguma similitude que a gente possa caminhar junto. Não é verdade? Aquela coisa, né, que é como diz a Lente Guimarães, né, que a gente quer botar aqui no quadrado e buraco redondo, e assim sucessivamente, né? Fulano faz 10 anos que somos casados, deixa a toalha ou tal coisa, né, no banheiro. Tem gente aqui que está pensando, mas o fulano ou a fulana deveria estar aqui, não é mesmo? Estão me dizendo isso. Que pena que ele não está aqui. Na verdade, quem deve estar aqui, na verdade, na noite de hoje somos nós mesmos. Eu já tenho os 2 ouvidos bem perto da minha boca para ver se esses ensinamentos inundam a alma da gente, né, gente? Quem precisa mesmo somos nós, que aqui estamos na noite de hoje, né, gente? Não se preocupe, não coloque os outros, porque o problema é sempre o outro, não é mesmo? É mais fácil, eu sou obsessor, eu não sei quem, né? Eu tenho que passar conta para alguém, nunca reclama com a gente a coisa, né? Então tem essa problemática aí, né? Às vezes 10 anos, 15 anos, a criatura não vai mudar. Porque na verdade ninguém muda ninguém. Nós não mudamos os filhos, é tanta coisa, a doutrina do Espírito também não muda. A gente quando se dá conta das coisas, né? Que a gente, não, isso chega para mim, eu não quero mais que as coisas sejam assim. Será que a gente já se deu conta? E a gente quer mudar o outro, né? Porque aquilo que nos incomoda nele, às vezes tem a questão da autoimagem, né, nos incomoda porque é coisas que não estão bem acomodadas na nossa intimidade. Olha essa transferência, olha essa bênção de Deus em toda essa relação, né, que a gente tem na vida. Mas isso aqui fala sobre essa questão da relação. Então nos diz acreditar que o nosso amor é capaz de mudar quem nós amamos. Quando a gente namora, ela está enamorada, então tudo é as mil maravilhas, né? Então a gente, mas agora a fulana, né, quando a gente casar, isso aí é detalhezinho aí, eu acerto nela. Não é assim que a gente pensa? O povo de espírito pensa assim. Que é diferente, né? Tá, então tá bom. Se quiser ir para passado, não tem problema nenhum, né, gente? Então é isso, a gente tem esse sonho, né? De acreditar que a gente é capaz de mudar o outro, ninguém muda ninguém. E a gente não se deu conta dessa altura do campeonato ainda, né? E a gente sofre bastante, né? Acreditar que somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos. Lembram da situação daquela mãe? Que ela abandonou tudo. Então nos diz aqui, tem gente que espera por uma luz, mas não levanta para acender o interruptor. Então adianta, às vezes, a gente investir se a criatura não quer. E às vezes a gente é muito de fazer pelo fulano, pela fulana, né? É viável, é plausível. Mas se ela não, a gente até se coloca à disposição. Se ela não quiser, não adianta, nem Jesus Cristo vai modificar. Será que a gente não entende? Já faz mais de 2000 anos a gente não, já se modificou com os ensinamentos de Cristo. Não vemos vindo palmilhando, né, pelas necessidades, pelas dores. Até mesmo o próprio conhecimento que a gente adquire na casa espírita, que a gente entra às vezes por uma situação da dor, e que encontramos alento para a nossa alma e tantas coisas, até para a gente dar continuidade para o nosso progresso, para a nossa evolução, enquanto espíritos imortais. Não é tão salutar esses ensinamentos para nós? Coisas que 75% da humanidade, nos 2 planos, estão aí à deriva. E que a gente já está fazendo essa apreensão. E que há essa necessidade da nossa evolução. E que muitas vezes existe sempre um planejamento no plano espiritual. Dos bons amigos, né, que a gente já acordou e chega aqui e a gente se esquece tudo. Né?
Então não adianta a gente, né, fazer algo. A gente não é responsável por a situação do outro e da outra. Dos filhos, a gente tem um compromisso, sim, de tutela até um determinado ponto. Agora a outra parte é com ele. A gente faz a parte da gente, não adianta. A gente vai desencarnar, nós conversávamos ali. Aí não vai ter sossego no plano espiritual, porque eu tenho que cuidar do fulaninho que está lá, a fulana, e agora o que eles vão fazer? Vamos dar a sustentação necessária no momento preciso, e o restante tem que enfrentar as adversidades, não é verdade? É isso ou não, gente? Agora todo mundo hoje está pessoal? Acreditar que amar é conceder à pessoa amada importância maior do que a nós próprios. A crença de que amar é se anular para que a pessoa amada seja feliz. Eu faço tudo pela fulana, ou pelo fulano, né? Quero ver ele feliz. Será que a gente vai aguentar muito tempo? E aí depois, quando a gente começa a conviver junto, né? Que a gente fica desnudado, a gente vai se apresentar tal qual nós somos, né? É como disse um amigo meu, né? Que fala na casa espírita, olha minha esposa que sabe, né? Fica 5 minutos junto comigo para ver como é que eu sou, né? Quer dizer, a gente se apresenta tal qual a gente é, não tem essa coisa, né? Porque aqui a gente, socialmente, na convivência, e às vezes a gente exagera, não é mesmo? Ou será que a gente é bem mansinho, bem o cordeirinho, assim, lá em casa, assim, né? Como é que é aqui as famílias aqui? Não tem os pega lá em casa, né? Que às vezes a tampa da panela de pressão, né? Não é assim? Não, vamos ser sinceros, né? Nas nossas relações, porque a gente não respeita as diferenças, a gente, né? Acha que pode controlar tudo, pode controlar todas. Não é assim? E aí a gente entra nesses conflitos enormes de degeneração e doença, né? E cordões de energia negativa e não se desligam do outro e da outra. É bem assim a vida. Né, gente? Então vejamos aqui, ó. Espero que antes de encontrar a pessoa certa, você se encontre, para que não sobrecarregue com a ingrata responsabilidade de te fazer feliz. Flávio. Quer dizer, o alto amor é importância. Né? Que de repente a gente separou, não deu certo a relação, e nós temos que sobreviver, nós temos que tocar o nosso barquinho sozinho. O complemento faz parte, né, das relações sociais, tudo, né, do nosso entendimento, do nosso crescimento. E a espiritualidade tem colocado que antes da gente estabelecer as relações com as outras criaturas, né, a gente deveria ter essa condição do autoconhecimento. O quanto nos falta, né? Estudar os nossos sentimentos. E aí a gente, né, tá com 15 anos, né, as coisas vão rolando aí, vão acontecendo, né? E cada vez mais precoce, né? É a mídia insuflando das mais diversas formas, sem a gente fazer uma reflexão mais profunda, né? E as coisas vão acontecendo ali nas nossas vidas, nesses brinquedos que acontecem, né, de um momento para o outro, sem esse aprofundamento, essa seriedade a gente não conhece. Se a gente muda constantemente, né, nós não somos a mesma criatura. Nunca, à medida que a gente tem abertura para o conhecimento, para o entendimento, para as reflexões, nós aprofundamos e mudamos a conceituação, o entendimento, o modo de ver a vida, o modo de agir, o modo de encarar os obstáculos, os problemas, os desafios. Não é assim, né, gente? Então, por isso que a importância que existe é novo para tudo, para nós, né? Então vamos ativar os nossos neurônios afetivos agora. Mas essa é a provinha final, né, gente? Acordei, me olhei no espelho e vi alguém que vale a pena eu amar. Quem é que vale a pena nós amarmos? Nós mesmos. Só meia dúzia falou. Não é possível. Todo mundo está convicto aí? Quem é que vale a pena nós amarmos? Nós mesmos. Opa! Está todo mundo, olha, não temos que sair daqui, né? Olha aqui, ó. O dia em que tentei agradar a todos,
O cabelo longo é mais seu estilo, né? Às vezes a gente está nessa fase aí, né? Ainda mais com a mídia, essa coisa toda. Não use roupa com decote. Fica mais elegante de salto. Aí já do outro lado diz para nós, ó, fica melhor com o cabelo curtinho. Use mais decotes, vão te valorizar. Fica alta demais usando salto, né? Foi um pouco de todos, mas nada de mim. Quer dizer, as influências externas que a gente sofre, né, da mídia, das outras pessoas, mas fulano, estou botando essa roupa, isso e aquilo, né? Ah, mas a fulana não gostou, porque a gente arruma e já vai para frente do espelho, faz um pavão assim. Quer que alguém nos diga alguma coisa para nós, né? Não é assim? Então aí, será que nós não estamos sendo muitas vezes essa minha aí? Então a gente tem que se assumir sendo do jeito que a gente for. Nós somos criaturas únicas no universo. Não tem cópia, graças a Deus. De cada um de nós, né? A gente é único. E que Deus nos ama imensamente. Não é maravilhoso isso, gente? E aí a gente quer copiar o artista tal, fulano de tal, né? A gente sempre vai na carona dos outros e se esquece de si. E a gente precisa buscar as potencialidades da nossa alma, a singularidade que nós temos, os aprendizados e tantas outras coisas. Né, gente? Então nos atendemos para isso. Nós precisamos ser nós mesmos. A gente está dentro de uma consciência coletiva, né? Muitas vezes a gente não diz não para os outros, né? Para contentar, porque a gente tem uma baixa autoestima que sai agradável a todos e sai, ó, né? Queimando o pneu, né? Bravo. Porque espírita não faz fofoca, faz comentário, né mesmo? Quem vai estar dizendo, fulano, eu vou fazer um comentário. Vou fazer um comentáriozinho e aí pega a metralhadora, né, gente? Mas que bom que aqui em Juiz não tem esse problema. Gente, então a gente precisa ser nós mesmos. Buscar as potencialidades da nossa alma. Isso é lindo à medida que a gente começa, e aí a gente começa a mudar, e as pessoas, né, poxa, mas fulano está diferente, né? A gente tem, se setembro ali, algo sobre a questão do limite emocional. Essa linha imaginária que a gente cria nas nossas relações, não interessa se é com o filho, se é com companheiro, companheira, com os colegas de trabalho, com as pessoas da nossa relação, que a gente tem que respeitar. Eu venho até aqui e você vem até aqui. A gente viveria em paz, não é mesmo? Mas a gente se deixa invadir das mais diversas formas, porque a gente às vezes não sabe reagir, né, para agradar todo mundo, e às vezes a gente não pode fazer e tá até o pescoço. Não é assim que acontece? Será que a gente já se dá conta disso? Né, gente? Então a gente precisa ser nós mesmos. E ser do jeito que a gente for, nós somos diferentes de todo mundo. Não precisa não imitar ninguém. Né, gente? Que maravilha, né? Um antidepressivo feminino aí, né? Nada contra, né? Os homens também fazem isso. Só eu não tenho nada contra as mulheres, tenho muito bem nesse conjunto também, né? As amizades. A autoestima do cãozinho ali, né? Chico não usava uma peruca, né? Divaldo não pinta o cabelo, coisa toda natural. Se a gente se sente bem do jeito que a gente está, né, gente? Pronto. Isso é uma questão da autoestima e a gente tem que ter isso, né? Se valorizar, né? Se gostar. Olha aqui, ó. Buda nos diz o seguinte: se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. Condição da culpa, do auto-perdão, da gente se perdoar. E às vezes nem é com aquela intensidade, né, daquela situação, como a gente já vem dessas crenças antigas, né? De sofrimento, de coisa, imputando coisa, a gente já vai caminhando para um despenhadeiro de martírio sobre nós próprios. Então a gente tem que se auto-perdoar, ter compaixão de nós mesmos, né? Saber que nós somos seres humanos, passamos por múltiplas experiências, não é mesmo? Então o auto-perdão, antes da gente começar o perdão com alguma situação eventual que tenha acontecido com a outra criatura, a gente tem que se auto-perdoar. Depois entrar naquela relação, poxa, tal situação, e às vezes nem aconteceu,
Mas a gente que criou no nosso imaginário aquela situação, a outra pessoa não está nem aí por aquilo. Né? A gente cria essa condição mental, né, gente? Olha aqui, solidão não se cura com a presença dos outros, se cura com o amor próprio, nos diz Marta Medeiros. Questão do auto-amor, da gente se gostar. Porque a gente, na verdade, sim, essa solidão é da gente mesmo, porque nós não nos amamos, né? A gente não se gosta. Olha o investimento que Deus faz conosco, nos deu, né? A vida. Será que a gente agradece ao nosso anjo da guarda em tantas outras situações, tem gratidão, né? Dessas oportunidades, temos feito isso? Ou a gente nem lembra disso, não corre para nada, né? Só em Santa Maria que corre, aqui não tem problema. A autoestima é tudo, né, gente? Né? É isso aí. Olha aqui, relacionamento não é aquela coisa colorida, onde tudo se encaixa perfeitamente. O nome disso é Lego. É um brinquedinho, a gente pensa que tudo vai se encaixar. Né, gente? Não é isso aí? Tem tarestas nessas questões para a gente resolver, da diversidade, respeito do outro, da outra, e assim sucessivamente, né? Olha aqui, a invenção japonesa das mulheres carentes e tal. Situações, olha aqui, ó. A gente nasce e morre só. E talvez seja por isso mesmo que se precisa tanto viver acompanhado, nos diz Raquel Queiroz. Né? Questão do relacionamento, né? Que a gente sabe que é bom mesmo, né? Então, se cuidar, né? Dessas situações, né? Para não ficar numa condição tóxica daquele início lá, né? Que a gente vive. Muitas vezes, por falta de auto-amor, a gente acaba incorrendo em situações. Então, aqui, ó. Hoje eu não tomei. Eu estou revoltado, né? Quer dizer, assim, parece que Jesus criou esse modismo. A gente sabe que os fármacos, eles são necessários, né? Nós estamos vivendo a era do sanguesol, em cada esquina tem uma farmácia, que é a busca da felicidade. Essa temporalidade que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? Sendo que essa tranquilidade, mente sana e corpo sano, se a gente tiver todos esses aspectos, né, relacionados aos nossos sentimentos, alinhados e compreendidos, consequentemente, nós estamos buscando, porque na verdade a casa espírita não é a cura do corpo físico, né, mas sim da alma, que em contrapartida vai na nossa harmonia. E a gente às vezes fisicamente, sem compreender, né, e às vezes tem umas casas, às vezes que tem umas vertentes assim que a gente quer curar, mas eu não saio ali fora, né? Porque Jesus disse, ó, sai e não voltes mais a pecar, né? Quer dizer, a gente incorrer no mesmo fato. Então a gente precisa dessa compreensão desses ensinamentos, que é para a gente fazer uma renovação de tudo aquilo que a gente já aprendeu e tantas outras coisas, né? Para a gente poder realmente viver melhor. Né? Os fármacos são necessários, nos ajudam, tem situações, né, que são acentuadas, são hereditárias, né, tanto genéticas, outras são aquecitadas pelo nosso comportamento, desses curtos-circuitos mentais que vai nos dando, e esse complexo celular nosso, de 1 milhão de células bombardeadas, né, a cada parasita que está no nosso cérebro. As nossas células ficam como que se viciadas em cada sentimento. Nos diz uma médica, uma farmacologista, que fala sobre as moléculas do amor, ela desencarnou em 2013, que é a Candace Pert, que é uma farmacologista, estava lendo os materiais dela, que ela diz, né, que de acordo com o sentimento que nós temos, quer dizer, as nossas células se nutrem. Se eu estou triste, todo o meu complexo celular, né, esse 1 milhão de células vai ter, tá triste. Se eu estou com raiva, quer dizer, o que nós estamos mandando? Nós estamos comandando esse universo, nesse escafandro que sustenta o nosso espírito nessa reencarnação para a nossa evolução e tantas outras situações. E aí o que nós estamos mandando para as nossas células? De acordo com esses sentimentos, né? Que eles poderão acontecer, mas daí eu tenho que fazer as correções necessárias para a gente buscar a harmonia, não chegar a esses pontos aí de clímax, que é um indicativo também que a gente precisa mudar, né? Diante daquilo que a providência nos coloca. Então, aquilo que a gente já viu ali, na gente. Então, olha aqui.
Será que a gente não tem aquele sabotadorzinho interno na nossa cabeça, né? Você não vai conseguir. Os piores monstros não estão lá fora. Eles vivem dentro de nós. Ou aqui não tem esse problema? Não, né? Coisa boa. Mas a gente sabe, né, que eles nos perturbam, né? E a gente tem que fazer esses enfrentamentos, né? Então a gente veio uma hora, porque a gente... Essa questão do hábito, às vezes a gente anda aqui nem tipo de ratinho de laboratório, né? Na vida da gente é tão fácil a gente pegar um determinado hábito, né? E a gente acaba criando esse condicionamento e é uma necessidade da gente romper com tudo isso. Então, determinadas situações, né, que a gente já tem determinados hábitos, né, que às vezes eles são nocivos, eu sou assim, eu nasci assim, não quero nem saber, não vou mudar, coisa nenhuma, né? A gente se comporta assim. O azar de quem? Da gente mesmo, não é mesmo? Então, existe um comando, tem uma amígdala no cérebro nosso, né, que passa, ela reconhece padrão. Todos aqueles comportamentos, né, que a gente já tem, eles se tornam fáceis, né, de acessibilidade no nosso cérebro e na nossa compreensão. Alguma coisa nova, às vezes nem é influência espiritual. Essa amígdala ela é cientificamente estudada, né, ela reconhece as coisas físicas, né, humanas. E nós somos comandados pela nossa amígdala, ponto que chega, né? Da gente não comandar esse complexo, nosso espírito não comandar um complexo físico. Por esses padrões e pela própria falta de reflexão em tantas outras situações. E que a gente precisa tomar esse comando. Então, diante desses comportamentos, né, a gente, então, uma hora tem que chegar, pegar esse sabotadorzinho interno nosso, que faz tudo com a gente e cada vez deixa mais temeroso. Sentar com ele, botar um cafezinho, uma mesa, alguma coisa assim, vão pensar que a gente está meio pirado. Olha, o cara está tomando café, com um copo na frente dele ali, é figurado. Mas a gente tem que dizer para si mesmo, né, diante das situações. E nos diz a espiritualidade que a nossa vontade é mola seletora e propulsora de todas as situações da nossa vida. E a vontade firme, a gente faz as mudanças necessárias, né? Então, quem comanda o corpo físico deverá ser nós, com o amparo dos benfeitores e tantos outros espíritos que querem a nossa evolução. Função, né? O que a gente tem que dizer para si mesmo? Eu acho que o pessoal já está com sono, tem demorado a palestra, né? Eu me amo, né? E é bom a gente saber, a gente se gostar, né? E saber que Deus nos ama infinitamente, a sua misericórdia, tanto séculos a gente já se deu conta disso, hein, gente? Né? Não adianta a gente fazer yoga, vir na casa espírita, no centro de Umbanda, na igreja luterana e tantos outros locais, se a gente às vezes não cumprimenta o porteiro, outras situações, né, que a gente às vezes passa batido diante das pessoas. Resolve, até nas nossas relações, às vezes relação conflituosa, até mesmo dentro do movimento, a gente, né, transita não falar mal de ninguém, pelos nossos, é coisa íntima, não é da doutrina espírita, né, mas da nossa subjetividade. Aqueles monstros internos que estão dentro da gente, a gente não sabe ainda ter o domínio sobre eles, né. Então a sabedoria da convivência, né? Essa necessidade de a gente saber conviver com a diversidade. Não é maravilhoso? A gente saber que cada um de nós pensa, age, vê as coisas de um jeito. Se perguntar para todos aqui, cada um vai dizer o que teve uma apreensão, né? De acordo com o grau do seu conhecimento, do seu entendimento. Não é uma grande maravilha isso para nós, né? Só que a gente não sabe respeitar o outro ou a outra, né? O diferente. A gente tem dificuldade. Então, nós temos o DNA de quem? Ah, não. Ah, coisa boa, né, gente? Dá alegria. E às vezes a gente até dá um sorriso, né? E as pessoas, não, o que esse
será que aquele sujeito, né, aquela sujeita está rindo, né? A gente já interpreta mal. Esse tempo teve um camarada que puxou uma arma. Mas veja um ponto de insanidade que a gente está, né? Por um sorriso, algo, né? A gente já fica desconfiado, né? Vejam as coisas da sociedade, como nós andamos no mundo. Sorriso é terapêutico, né? Anti-ruga e tantas outras coisas, né? A alegria na vida da gente, a gente anda emburcado, parece que o rosto, quanto mais feio, melhor. As outras pessoas têm que temer a gente, né? Veja uns graus de insanidade, né? Que a gente, eu acho que não é bem da casinha, né, gente? Que bom que aqui não tem esse problema. A gente tem esse DNA de alegria, né, gente? Sorria, Deus te ama, né? Tinha aqui uma música, nem sei se ela vai tocar, vamos ver se ela toca. Dá para tocar, né? Eu não tenho nada engatado. Não. Então, nossa, muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Agradecemos, então, nosso irmão pela reflexão. E ainda nesse momento de paz, de harmonia, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Quem desejar fechar os olhos, agradecer então mais uma vez pela oportunidade de reflexão acerca de nós mesmos, acerca das nossas emoções, que nós possamos então nesse momento, onde nossas energias estão renovadas, onde nós podemos olhar para nós mesmos e termos a oportunidade de nos depararmos com as nossas emoções, sabendo que a doença traz a bênção da cura. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que se encontram doentes, desanimados, que se sentem desamparados, que eles possam sentir as boas energias que lhes são ofertadas pela espiritualidade amiga. Pedimos por todos nós, encarnados, ainda enfermos e ainda tão incrédulos na misericórdia de Deus, que possamos ir de encontro às nossas dificuldades e saber que a vinda da cura só vem quando aceitamos as nossas doenças. Agradecemos as bênçãos e todos os obstáculos que nos proporcionam a evolução, sabendo que só assim estaremos no rumo da evolução.